A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos iniciando mais uma vez o comentário da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 9, que tem por título A Mordomia do Trabalho. O nosso textuário nos diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo escreveu isso na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A verdade prática diz: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Uma verdade maravilhosa. Então, meus amados irmãos, nessa lição de hoje, que nós iremos tratar acerca da mordomia do trabalho, e há algo claro que, primeiramente, a gente precisa definir, é o que é trabalho. O que é trabalho? Geralmente tem definições do nosso cotidiano que a gente não sabe explicar. Eu tenho uma definição bem clara, como, por exemplo, a gente não consegue definir com exatidão energia, não consegue definir com exatidão o que é o tempo. Da mesma forma, se relaciona ao trabalho. Quando a gente vai perguntar ou se pergunta acerca do trabalho, a gente sabe o que é o trabalho, mas muitas das vezes, para definirmos o que é o trabalho, a gente começa a gaguejar. Mas eis aqui uma definição simples para o trabalho. O trabalho é tão somente uma atividade que serve para satisfazer as necessidades humanas. Mas veja, que necessidade é essa que é para satisfazer do homem ou da mulher? Veja, podemos dar um exemplo. Se uma mulher, ela cozinha, ela faz uma comida apenas para sua satisfação, ela encher ou se alimentar a ela, a sua casa, ou a qualquer que seja, mas ela pode também pegar desse prazer que ela sente em fazer essa alimentação e transformar isso num comércio e fazer para vender como se fosse algo de adquirir recursos para isso. Então seria uma atividade prazerosa para ela a princípio, mas também ela estava conseguindo uma rentabilidade com esse seu trabalho, pela qual ela ama e gostava de fazer voluntariamente anteriormente. Mas claro que nós sabemos que quando envolve a questão do trabalho, nem todos têm um prazer relacionado à atividade do trabalho. É claro que isso já acontece de vários tempos, porque, por exemplo, na cultura grega, os poetas gregos achavam que para ter os seus dias como viverem como deuses, era preciso não fazer nada, ficar apenas na sombra, sem executar nenhuma tarefa. Já esse tipo de atividade para os judeus, eles diziam que para viver uma vida como Deus, deveria ter um trabalho útil. E isso mostra uma diferença, porque isso reflete basicamente na atividade do Deus dos hebreus, dos judeus, que é o mesmo nosso Deus, o Deus que a gente serve, que mostra que Deus trabalha, mostrando uma característica principal de Deus. Então, essa é a importância do nosso Deus, porque Deus trabalhou desde o princípio. Então, Deus trabalhou na criação do universo e dos seres vivos. A Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 11, que Deus, em 6 dias, criou o céu, a terra e o mar e todos os seres viventes, tudo que habita nele. Então, mostrando que Deus, desde o princípio da sua criação, quando Ele criou, Ele estava trabalhando. Então, Deus, o nosso Deus, é um Deus que trabalha. E isso é importante porque também, em continuação, Ele criou o homem. E diz a Bíblia que Deus soprou o fôlego em suas narinas, fez o homem do pó, da terra, e deu vida a ele. Isso relata lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostrando que esse Deus é um Deus que trabalhou desde o princípio, na criação, na sua criação, e o mais importante é que é um Deus que continua a trabalhar. Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, e Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então isto nos traz uma lição, o quanto nós devemos espelhar as nossas atividades, o nosso trabalho com relação principalmente ao nosso Deus,
que desde o princípio trabalha. E Jesus dizendo que o meu Pai trabalha até agora e eu também, isto é uma realidade porque mostra o quanto Ele está trabalhando em prol das nossas vidas, que é o que relata lá em Isaías capítulo 64, versículo 4, onde diz dessa forma, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti que trabalha em prol daquele que nele espera. Então, se você está esperando em Deus, então descansa, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Amém? Então, espere nessa promessa, porque o nosso Deus, Ele continua a trabalhar em prol das nossas vidas. Então veja, o que é que a Bíblia diz sobre a mordomia do trabalho? Essa mordomia pela qual nós devemos exercer com relação ao trabalho. Primeiramente, a gente tem que entender que o homem foi criado para o trabalho. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 15, diz que Deus fez um jardim e pôs o homem nesse jardim para o lavrar e cuidar. Então, Deus fez o homem para o trabalho. Deus não criou o homem para ser uma pessoa ociosa, mas sim havia atividades pelas quais ele iria ter que desenvolver dentro daquele jardim do Éden. Então, atrelado a isso, a gente tem que ver que o trabalho não foi algo proveniente da queda, não foi proveniente do pecado e nem tampouco foi uma maldição, como muitos acham que o trabalho é uma maldição. Embora que alguns realmente sejam empurrados ao trabalho à força e não realizando com prazer, pela qual exercendo essa mordomia que a Bíblia nos fala para exercermos com relação ao trabalho. Claro que com relação ao trabalho temos dois tempos em relação a essa atividade de labuta. Primeiro, antes da queda e segundo, depois da queda do homem. Antes da queda do homem, esse trabalho era prazeroso, realmente era um trabalho prazeroso, onde não havia pecado, não havia fadiga no homem, não havia preocupações, era um trabalho que era prazeroso, era realizado prazerosamente, mas por outro lado o homem não tinha aquele medo de morrer, não haveria fadiga, o homem não tinha como se machucar, porque todas as criações, a criação que Deus realizou e fez, eram tudo perfeitas e não foram feitas para que o homem sofresse. Depois da queda, sim, aí adentra o segundo momento com relação ao trabalho. Aí vem a sentença que Deus enviou ao homem, devido a ele ter pecado, foi expulso e disse: com o suor do teu trabalho tu comerás. Então, iria ser mais fatigoso, o trabalho iria exigir mais uma labuta, o homem agora teria que trabalhar na própria terra para que ela produzisse com perfeição, com vigor. Então, essa foi a questão e a condição, não é? Então, depois da queda, o homem começou a experimentar coisas diferentes. Então, esse trabalho depois da queda, isso influenciou de diversas maneiras. Por exemplo, na ecologia da terra, porque antes ela produzia e com perfeição, e a Bíblia diz que Deus falando diz: maldita é a terra por tua causa. Então até a própria terra foi amaldiçoada e produziu espinhos e cardos. Então essa questão de espinhos e cardos que antes não existia e que não era produzido para que o homem não se machucasse, não viesse a sofrer, então agora, a partir de agora, o homem estava ali para exercer esse trabalho agora com maior labuta, com uma questão de sofrimento envolvida nisso. Então veja, nós como cristãos, de que forma nós devemos exercer essa mordomia do trabalho, já que nós somos cristãos? Primeiramente, nós devemos trabalhar com o suor do nosso rosto. Essa é a forma de nós exercermos a mordomia como cristãos. Trabalhar com o suor do nosso rosto, trabalhando, exercendo com dignidade o nosso trabalho e não procurando viver às custas dos outros e viver de braços cruzados. Como Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, então também que não coma, que foi o nosso texto áureo, Paulo já falando acerca disso. Então, precisamos entender que nós sabemos que estamos vivendo num
tempo difícil no nosso país e que existem pessoas desempregadas. Isso não quer dizer que você não está à procura, você faz a sua parte, procura, e eu creio que Deus vai abrir as portas para você, para que você seja dignificado, sendo alimentado com o trabalho das suas próprias mãos. Mas o dever cristão, acima de tudo, é isso, é você batalhar e pelejar e trabalhar dioturnamente naquilo que tiver as suas mãos para fazer, que é isso que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3:8, ele dizendo que trabalhou dioturnamente para não ser pesado a ninguém. Então, essa é uma mordomia que nós cristãos devemos exercer, principalmente também uma relação boa com o nosso patrão, seja patrão ou seja empregador. Então, nós, como funcionários, como servos, nós devemos atender justamente essas pessoas que são o nosso patrão, fazendo como é para ser, como se estivesse servindo ao Senhor. É isto que a Bíblia diz, como servindo ao Senhor. E os patrões devem exercer também com cautela a sua autoridade de patrão, não oprimindo, mas acima de tudo, pagando os devidos direitos aos seus servos, aos seus funcionários, aos seus empregados, porque isto é agradável a Deus. Então, meu prezado amado irmão e ouvinte, eu queria, neste momento, dizer para você que se você tiver mais dúvidas e quiser aprofundar nesta temática, visite nossa igreja Assembleia de Deus no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Visite a igreja Assembleia de Deus e você terá mais tempo para discutir este tema conosco. Então você é o nosso convidado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em o nome de Jesus.